Olá, eu sou a professora Anete e hoje a gente vai falar sobre a avaliação antropométrica de crianças. Vamos lá, primeiro a gente precisa lembrar que a avaliação antropométrica de criança, a gente tem um resumo muito importante através das curvas de crescimento da OMS, que traz para a gente o direcionamento da forma de conduzir essa avaliação. Então, a gente tem aqui algumas descrições, a gente tem as páginas, organizadas das tabelas e dos indicadores antropométricos que estão distribuídos e disponíveis para vocês no Sisvan, Então, a gente tem peso por idade, por diferentes tipos de sexo, peso por comprimento, o peso por estatura, o comprimento por idade, estatura por idade. Então, é possível, através dessas tabelas, a gente obter dados importantes em relação à avaliação antropométrica e essas curvas. Essas curvas, elas são fundamentais para a avaliação antropométrica de criança, porque quando eu avalio peso por idade, ou estatura por idade, ou comprimento por idade, eu consigo acompanhar de perto aquilo que a gente vem discutindo ao longo das nossas aulas, que é exatamente uma desnutrição proteico-calórica e uma desnutrição mais aguda por uma alteração na ingestão de alimentos que caracteriza um baixo peso por idade, ou então uma desnutrição mais crônica que pode estar associada a um crescimento, uma estatura inadequada para a idade. Então, dessa forma, o que eu preciso entender? Quando eu falo nas questões antropométricas, quando eu falo nessa avaliação antropométrica, eu preciso olhar para essa criança e entender que essa promoção de uma dieta balanceada, o entendimento de um equilíbrio em relação ao consumo alimentar de proteínas, então oferecer para essa criança, alimentos fontes de proteína, carnes magras, ovos, leites, queijos, leites e derivados de uma forma geral, de forma que esse consumo proteico contribua para o desenvolvimento da massa muscular. Assim como oferecer para essa criança, para um adequado crescimento, carboidratos complexos, como cereais integrais, batatas, arroz integral, que vai fornecer caloria e energia necessária para esse crescimento. As gorduras saudáveis, como por exemplo o abacate, a castanha, as nozes, o azeite, que vai ser um aporte energético, mas também proteico, assim como também de gorduras, poliinsaturadas, que são importantes para o desenvolvimento cognitivo, o crescimento, o desenvolvimento dessa criança, assim como as vitaminas e minerais que estão presentes nas frutas, nos vegetais, nos legumes, que são importantes para o desenvolvimento da massa muscular, para o crescimento adequado, para o metabolismo energético, para o crescimento ósseo, tão importante nesse período de estirão de crescimento. Então, é importante que esse equilíbrio, através de uma dieta balanceada, seja fundamental e seja acompanhada pelo nutricionista para promover um crescimento adequado. Dessa forma, a gente tem aqui alguns pontos de corte que são muito importantes que a gente tenha uma atenção. Então, é importante que a gente lembre, quando a gente fala de desenvolvimento em crianças, que a gente tenha um olhar atencioso, por exemplo, ao estado nutricional dessa criança. Então, normalmente a gente avalia alguns perímetros, e esses perímetros, eles são importantes. Então, o perímetro braquial, ele é utilizado para avaliar o estado nutricional da criança em relação à adequação desse desenvolvimento dessa criança em relação ao tecido muscular, em relação ao tecido gorduroso. E isso tem um reflexo direto se essa criança está com excesso de tecido adiposo, excesso de peso, ou se essa criança está desnutrida. Então, a gente pode usar o perímetro braquial como uma das estratégias para acompanhar de forma longitudinal o estado nutricional dessa criança. Então, o perímetro braquial, é o ideal que a gente realize essa medida com a criança, com o braço, estendido. Esse braço, ele pode ser o braço direito, como é a orientação de Lohmann, em que você faz um ponto médio. Se a gente observar aqui, a gente faz um ponto médio em relação ao acrômio, e o olécrano. E esse ponto médio em relação ao acrômio e o olécrano permite com que a gente consiga ter um distanciamento de uma flexão de 90 graus no plano sagital. A gente marca a medida mediana e a partir daí a gente tem o quê? A circunferência do
braço, ou a perimetria braquial, ou o perímetro braquial, ok? Dessa forma, a gente consegue avaliar, e isso é um dado muito importante, porque a gente tem aqui, ó, tá vendo? O ponto médio, né, se a gente observar entre o acrômio e o olecrano, e a posição em que a gente consegue determinar essa perimetria braquial. Então, vamos praticar? Vamos entender um pouquinho como a gente pode aplicar isso? A gente tem aqui, ó, um dado que é o João. João tem 8 anos, sexo masculino, tem um perímetro braquial de 20,5. Ele tem uma altura de 1,25, um peso de 25 quilos. Vamos praticar. João, ele relata, né, os pais observam que ele está mais cansado, que ele, enfim, não tem tido um apetite regular, então tem um histórico ali clínico do João que é importante depois a gente investigar. Mas vamos se atentar aqui ao perímetro braquial. Anete, tudo bem, ele tem 20,5, não é? De perímetro braquial, 20,5 centímetros. Pois é. O que eu vou usar como parâmetro? Aquilo que a gente falou lá na frente. Você vai usar os dados já determinados, né, pelo Sysvan. Aqui a gente tem uma distribuição que é por Frissancho, em que a gente consegue avaliar a distribuição, né, de uma circunferência braquial, um perímetro braquial pela idade. Então, aqui a gente tem a distribuição em idade, em anos, né, e o sexo. E a partir daí a gente avalia o P5, o P50 e o P95. Se a gente observar, o João ele tem 8 anos, não é isso? Então ele vai estar entre o P50 e o P95. Por quê, Anete? Porque ele tem 20,5 centímetros de perímetro braquial. Então ele está entre o P50 e o P95. Tá bom, isso quer dizer o quê? Olhando pelos percentis, a gente consegue afirmar que ele não está com baixo peso. Ok? Que ele não está, né, com desnutrição ou com algum comprometimento em relação a tecido adiposo e tecido muscular, porque a circunferência do braço, ela vai avaliar tudo isso. Mas é interessante a gente avaliar essa adequação, porque a gente consegue classificar, ó, em desnutrição grave, desnutrição moderada, desnutrição leve, eutrofia, sobrepeso e obesidade. Então, uma vez que a gente obteve o percentil da circunferência do braço ou perímetro braquial, a gente vai aplicar a adequação, porque aí a gente consegue classificar se o paciente está desnutrido ou com excesso de peso, ok? Então, dessa forma, a adequação, ela compreende o quê? É uma fórmula em que eu coloco o resultado da CB obtida, que a gente sabe que o João Silva está com 20,5, não é isso? A gente multiplica por 100 e divide pelo P50. A gente já viu lá que o P50 do João Silva é quanto? 19,2, ok? Então, dessa forma, olha o que a gente observa aqui, ó. Que 20,5, que é a CB obtida, multiplicada por 100 e dividido pelo percentil 50, ele me dá o quê? 106,7% de adequação da circunferência do braço do João Silva. Vamos classificar? Onde ele está? Eutrofia. Ele está em eutrofia, que é de 90% a 120%. Então, pela CB, o João Silva está dentro do adequado, ok? Então, dessa forma, a gente avaliou o quê? A adequação. Está dentro do adequado. É importante também avaliar as dobras cutâneas do João Silva. Isso é fundamental porque a gente consegue avaliar, por exemplo, o tecido adiposo, o tecido muscular e avaliar o perfil metabólico dele também. A gente pode usar a dobra cutânea tricipital, a gente pode adotar a dobra cutânea subescapular e a dobra cutânea suprailíaca, tá bom? Podemos usar a dobra abdominal e também usar a dobra cutânea da coxa média. É importante lembrar que tem como a gente ter esse percentual de gordura através dessas dobras. O que a gente vai utilizar, Nete? A gente vai utilizar uma equação preditiva. Então, ó, se a gente observar aqui, eu tenho tanto para o sexo feminino quanto para o masculino, em que eu vou colocar o resultado da dobra tricipital, o resultado da dobra subescapular, e a partir daí, dessa aplicação, se eu tenho um somatório dessas dobras menor ou igual a 35 ou maior que 35, eu vou ter uma equação preditiva específica para ter o percentual de gordura avaliado para essa criança ou para esse adolescente. Dessa forma, eu consigo também estimar o ponto de corte. Vamos praticar? Então, a gente tem a Ana Silva, que tem 9 anos, um peso de 28 quilos, uma altura de 1,25 e uma DCT, uma dobra cutânea tricipital de 12 milímetros e uma dobra subescapular de 10 milímetros. Se a gente aplicar na fórmula, olha o que a gente observa aqui. A gente tem aqui os dados, ó. Então, ela tem 12 de tricipital, tem 10 de subescapular. Eu vou colocar o quê? Os valores na
fórmula. Quando eu somo a dobra tricipital mais a sobra subescapular, eu tenho 22. Então, eu vou aplicar essa fórmula aqui, que é menor ou igual a 35, tá bom? Então, ó, 1,33, 12 mais 10, 22, menos 0,013, né? 12 mais 10, 22, e multiplicado duas vezes, 22 vezes 22, eu tenho quem? 484 menos 2,5. Então, eu multiplico 1,33 por 22, tenho 29,26, não é isso? 0,013 multiplico por 484, tenho 6,292. Menos 2,5, quem que eu tenho? 20,5% de gordura que a Ana Silva tem. Eu já classifiquei aqui para você como alta, mas a gente pode olhar aqui a classificação. Olha lá, 22 está onde? Em alta, né? Quando a gente olha para cá, ó, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem aqui para a Ana Silva, na realidade, não está alta, ela está adequada. Porque a gente tem aqui, ó, 22, se fosse sexo masculino, sim, mas feminino, olha aqui, ó, 15 a 25 tá o quê? Adequada. Então, a Ana Silva está com o quê? Com o percentual de gordura adequado. E aí, a gente consegue classificar assim, tá bom? Então, dessa forma, a gente tem o percentual de gordura o quê? Adequado, ok? Quando a gente olha as dobras cutâneas, a gente não pode esquecer das curvas. Então, a gente tem o IMC por idade, que permite a gente acompanhar o crescimento e desenvolvimento dessa criança em relação também ao diagnóstico nutricional, sobrepeso, obesidade, desnutrição. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem vários indicadores que a gente pode usar, ó. Peso para idade, que a gente usa para crianças de 5 a 10 anos incompleto. O IMC para idade, que a gente usa de 5 a 10 anos incompleto e para adolescente. Assim como a estatura para idade, que a gente usa para ambos. Dessa forma, a gente tem alguns valores críticos de IMC para a idade em que a gente classifica através do score ou do percentil. E a gente dá o diagnóstico nutricional, se é magreza acentuada, magreza, eutrofia, sobrepeso, risco de sobrepeso, obesidade, todos pelas curvas da OMS, tá bom? Vamos testar? Vamos colocar de novo a Ana Silva nesse lugar. Agora a gente tem uma outra Ana Silva com 5 anos de idade, né? E a gente tem aqui a Ana Silva com peso de 32 e altura de 1,36. Então, vamos fazer o IMC. O que é o IMC? O índice de massa corporal. Peso dividido por altura ao quadrado. 32, não é isso? Dividido por 1,30 ao quadrado. 32 dividido por 1,69. A gente tem o quê? 18,9. Vamos lá. Ana Silva, 18,9. Vamos para o IMC por idade? Ó, aqui, ó. IMC 18, né, 9, e aqui a gente tem, ó, 5 anos, tá bom? Se a gente olhar, a Ana Silva tá entre, né, o score 2 e score 1. Se a gente for lá na classificação, olha o que a gente observa, mais 1, mais 2, a Ana Silva tá com risco de sobrepeso. Então, dessa forma, a gente consegue acompanhar esses pontos de corte, colocar o paciente nessa curva e, consequentemente, promover uma alimentação balanceada para garantir a prevenção dos agravos, os riscos à saúde, prevenir desnutrição e prevenir sobrepeso. Espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu conhecimento. Não deixa de praticar, hein? Até os próximos vídeos.